Olha só, vamos girar o assunto por aqui, são 10 horas e 31 minutos. A Prefeitura do Rio de Janeiro está preparando uma proposta para a internação compulsória dos usuários de drogas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Para você que está no rádio, nós já voltamos, são 10 horas e 31 minutos. Vamos então entender um pouco mais o que o Rio de Janeiro está pensando nessa internação, Mariana Vasquez, por favor. Perfeitamente, não é uma matéria, vocês percebem claramente que faz parte do game, né? Queridos, Mano Ferreira tem mais informações a respeito disso, porque falou, inclusive, com membros da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e eu quero entender um pouco mais se essa proposta é uma proposta eleitoreira ou se é para valer mesmo. Olha, eu diria que tem um tom eleitoreiro, mas a notícia, basicamente, é que o prefeito mandou que a Secretaria de Saúde, comandada por Daniel Sorans, que é deputado federal eleito, mas tem uma carreira na saúde pública e é um técnico muito sério, que já tinha sido secretário de saúde antes, faça um estudo sobre como fazer o encaminhamento da questão de usuários de drogas. Ou seja, a manchete agora é eleitoreira, mas a determinação é Secretaria de Saúde, estude e apresente um plano. Então, o plano não está pronto ainda. A gente precisa saber como será esse plano. E o ponto é preciso ser muito criterioso. A gente não pode tratar como a internação compulsória, como se fosse uma solução mágica e como se fosse algo que resolvesse automaticamente as questões, até porque já temos um histórico muito grave no Brasil de internações compulsórias no século passado que geraram mortes em massa de pessoas com tratamento muito ruim em instituições. Só para complementar, Mano, as pessoas que falam que essa política do Paz é eleitoreira é porque no Rio de Janeiro, se as pessoas quiserem se internar de forma voluntária, não tem estrutura no Sistema Único de Saúde Municipal. Ou seja, se não tem estrutura para receber aquelas pessoas que querem, de forma voluntariosa, receber tratamento, imagina, então, você buscar a internação compulsória para as pessoas que estão na cidade do Rio de Janeiro. Por isso que é eleitoreira, né? Agora, é impressionante como o discurso relacionado à questão das drogas, ela vive dois binômios, né? O primeiro binômio é a internação compulsória e o segundo é a política de redução de danos, né? Como se fossem as duas únicas alternativas possíveis para combater a droga e combater aquelas pessoas que são refém das drogas no Brasil todo e principalmente no Rio de Janeiro, porque a gente está falando do Eduardo Paz, né? Então é impressionante. Tem casos que é necessário internar compulsoriamente as pessoas e tem casos que o Estado e o município têm que atuar para reduzir o dano, né? Não simplesmente pegar aquela pessoa e colocar numa estrutura municipal de saúde. Certamente esse estudo deve passar também pela legalidade da internação compulsória, porque aqui em São Paulo, por exemplo, é uma questão muito controversa. O Ministério Público de São Paulo, pelo menos, é contra a internação compulsória. Tem que ver como o Ministério Público do Rio de Janeiro tem uma decisão do STF, do Alexandre de Moraes, em agosto, né? Que ele fala que você não pode mover pessoas em situação de rua de forma compulsória. Então, teoricamente, né, tem um certo conflito entre essa política municipal... Então, mas daí é importante fazer uma diferenciação. Existem as pessoas em situação de rua e existem os usuários de drogas que estão em casa, que não têm condições de discernir os atos da própria vida. Mas essa política do Paz, ela endereça a questão das pessoas que estão com drogas na rua. Então, por isso tem um conflito, né? Perfeito, mas independente... Ele está buscando também o voto de um eleitor mais à direita. Aliás, ele está buscando, não, ele está precisando. E eu diria que, nesse contexto de tantas notícias de desordem no Rio de Janeiro, o Paz traz esse anúncio de, vamos estudar isso, como uma forma de dizer, eu estou tentando dar um choque de ordem aqui. Estou tentando encontrar ordem. Sabe uma coisa que é interessante? Porque eu vi as notícias que o pessoal está contra essa política do Paz. Porque ele fala que a internação compulsória é um absurdo. Mas o Boulos, no programa Direto ao Ponto aqui na Jovem Pan, ele falou que tinha casos que é a favor de internação compulsória. Mas é o Boulos, né? Mas aí também é outra campanha política. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora são 10 horas e 35 minutos. Para você que sintonizou nesse momento, a gente está discutindo aqui no Morning essa proposta do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, de internação compulsória para dependentes químicos ali da cidade. O Boulos pré-candidato é outra pessoa. Mas ele... Mano.
E PP, ele estava aqui no Direto ao Ponto, justamente parecia um político de centro. Falou sobre isso, falou sobre muitas outras questões que ele falaria no ano passado. Mas ele, teoricamente, tem gerência do PSOL. O Boulos prefeitável, ele defende internação compulsória. O PSOL, a nível federal, é contra a internação compulsória. Ou seja, olha o nível na política bizarrice brasileira, infelizmente, pouco importa o que se faz, mas sim quem faz. Fica com isso na cabeça. E como comunica. Miriam Spritzer, quer falar disso, minha amiga? Eu posso comentar o que é feito aqui nos Estados Unidos, né? Porque Nova York tem agora uma regra que é contra a internação compulsória e a gente está vendo aumentar o número de pessoas, de moradores de rua que têm problemas com drogas e que também afeta a segurança da cidade. Então, isso é uma discussão que aqui também e na Califórnia são conversas que estão sendo muito faladas comparados ao que acontece com a Flórida, por exemplo, e com o Texas, né, que aí são 2 estados mais republicanos, e quanto a Califórnia e Nova York são estados mais democratas, logo são contra a internação compulsória e, enfim, é uma discussão muito grande porque tem toda essa, trazendo um pouco do que o PP falou, né, tem toda essa questão da guerra às drogas, que o que dá para fazer? Diminuir os danos, a internação compulsória, legalizar, não legalizar. E aqui, como a lei é por estado, cada estado reage de uma forma diferente, a gente consegue ver pelo menos um pouco mais esse experimento do que está funcionando em cada lugar e o que não está funcionando.